Meus queridos amigos, estamos a passos largos caminhando em direção à grande festa do aniversário da igreja, que é Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Enquanto isso, estamos vivendo os domingos de Páscoa. Hoje chegamos ao quarto domingo da Páscoa, juntamente com o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 27 a 30. E o grande tema da liturgia de hoje é: ninguém arranca o povo das mãos de Jesus. Isso mesmo. Ninguém arranca o povo das mãos de Jesus. Vamos entender esse tema interessantíssimo do Santo Evangelho de hoje. E começamos por uma observação. Sempre que Jesus, o Filho de Deus e o próprio Deus, está no templo de Jerusalém, o lugar mais santo da terra, segundo os judeus, o lugar mais sagrado de Jerusalém, o lugar onde se acreditava que o próprio Deus se fizesse presente, bem, toda vez que Jesus está no templo, é sempre uma situação de conflito. Na passagem que veremos, é a última vez que Jesus se encontrará no templo, no santuário de Jerusalém. E desta vez, inclusive, tentarão apedrejá-lo, para termos uma ideia. Vamos ver o que aconteceu. Aliás, devemos inserir esses poucos versículos da liturgia de hoje no contexto mais amplo em que o evangelista os coloca. É uma das festas mais importantes de Israel que está acontecendo em Jerusalém. É a festa da dedicação, ou seja, é a reinauguração do templo feita por Judas o Macabeu em 165 a.C. Para a ocasião, um enorme castiçal foi aceso e foi chamado de Festival das Luzes. Claramente, há um conflito entre esta festa das luzes e Jesus, que se apresenta como a luz do mundo. E ele já havia dito isso. De fato, quando Jesus entra no templo, é imediatamente cercado pelas autoridades, que literalmente lhe perguntam: até quando tu tirarás a nossa vida? Exatamente, está isso em João capítulo 10, versículo 24, alguns versículos antes do nosso. Até quando tu tirarás a nossa vida? Perguntam as autoridades a Jesus. Ora, a missão de Jesus era de devolver a vida ao povo. E para devolver a vida ao povo, ele tem que tirar das autoridades que dominam este povo. É muito simples. Não dá para ele não ter embates, conflitos com as autoridades religiosas do tempo dele, porque são elas que tiram a vida do povo. Bem, desta vez, Jesus dirigiu palavras muito severas às autoridades religiosas, os representantes de Deus. Jesus diz: vós, porém, não credes porque não sois das minhas ovelhas. Não sois das minhas ovelhas. João capítulo 10, versículo 26. É o versículo imediatamente anterior ao da passagem do Evangelho deste domingo. Jesus se apresentou como o verdadeiro pastor, enviado por Deus para reunir o povo, o rebanho. Mas Jesus diz que há alguns que não fazem parte desse rebanho. Precisamente as autoridades religiosas, os líderes espirituais, aqueles que acreditavam, por direito, estar mais próximos de Deus. Jesus diz que eles estão excluídos. E aqui estão os versículos que a liturgia deste domingo nos apresenta. Começamos pela primeira parte do versículo 27 do capítulo 10 de João, que diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus diz: minhas ovelhas. Então Jesus enfatiza mais uma vez que as ovelhas são suas. Ele é o verdadeiro pastor, porque o pastor é aquele que dá a vida pelas suas próprias ovelhas. Ele diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Jesus, que é a voz de Deus, é a resposta de Deus à necessidade de plenitude de vida que cada pessoa carrega dentro de si. O que caracteriza a voz de Jesus é que a mensagem de amor não é imposta, mas oferecida, simplesmente proposta. A segunda parte do versículo 27 do capítulo 10 de João diz assim: eu as conheço e elas me seguem. O uso do verbo conhecer é importante nesta passagem. Indica um conhecimento verdadeiramente íntimo e profundo que o pastor tem de suas ovelhas. E elas me seguem, diz Jesus ainda. Elas o seguem porque encontram em Jesus
a resposta ao seu ideal de vida, algo que os líderes religiosos não encontram, porque Jesus havia dito: mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras. Ele vai dizer isso aí depois da passagem do Evangelho deste domingo. Mas os líderes religiosos não podem acreditar nessas obras, porque as obras de Jesus são todas destinadas a restaurar a vida das pessoas. E são eles, esses líderes, que justamente sufocam esta vida nas pessoas, com tantas normas, tantos preceitos e assim por diante. O versículo 28a, ou seja, a primeira parte do versículo 28 do capítulo 10 diz o seguinte: eu dou a elas a vida eterna. A elas quem? As ovelhas. Eu dou a elas a vida eterna. Este é um tema caro ao evangelista. A vida eterna não é um mérito, mas um dom de Deus. E é chamada eterna, não tanto por sua duração indefinida, mas pela qualidade que é indestrutível. A segunda parte do versículo 28 do capítulo 10 de João nos diz: elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Aqui, Jesus faz uma advertência muito severa, muito clara, para as autoridades religiosas não tentarem arrebatar essas ovelhas da sua mão. Ele será o pastor que dará vida pelas suas ovelhas. O penúltimo versículo da passagem do Evangelho de hoje, o versículo 29, nos diz assim: meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Fecha aspas. Este é um versículo um tanto difícil e complexo. Existem 5 variantes, porque o problema é entender o que é maior: o pai ou o rebanho. O sentido, o significado basicamente não muda. Propomos a versão em que o que é maior, mais importante, é o rebanho que o pai deu ao filho. Portanto, o pai deu este povo a Jesus. E este é o maior presente que ele poderia lhe dar. E se antes Jesus havia falado da mão dele, que ninguém pode arrancar, da qual ninguém pode arrancar as ovelhas, agora ele vem dizer: e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Portanto, não se pode distinguir entre Jesus e Deus, como faziam as autoridades religiosas naquele tempo. Deus e Jesus são o mesmo, a mesma pessoa. E o rebanho está na mão de Jesus, que é a mão do Pai. E que ninguém tente roubar este rebanho novamente, como as autoridades fizeram. Terminando a passagem do Evangelho deste domingo, o 14º da Páscoa, o versículo 30 do capítulo 10 diz o seguinte: eu e o Pai somos um. E aqui está a sentença que será fatal para Jesus. A blasfêmia, logo após a qual será já desencadeada a ação de linchamento e apedrejamento de Jesus em pleno templo de Jerusalém. Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Um, no simbolismo bíblico, é o número que indica a divindade. Quem é um é sempre Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que Ele é Deus, assim como o Pai é Deus. Eu e o Pai somos um. Isso é uma blasfêmia insuportável para os ouvidos dos judeus. Aqui, o evangelista realiza o que havia escrito no início do seu evangelho, no prólogo, quando disse que ninguém jamais viu Deus, somente o Filho é sua revelação. Jesus não é um enviado de Deus. Jesus não é um simples profeta de Deus. Jesus é a manifestação visível e terrena do que Deus é. E é por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Bem, depois disso, todo o inferno acontece na vida de Jesus. O evangelista escreverá que as autoridades, os líderes, pegarão pedras para apedrejá-lo e dirão o motivo: não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Vão dizer em João capítulo 10, versículo 33. Ora, aquilo que era o plano de Deus para a humanidade, para que cada criatura se tornasse seu filho e tivesse sua própria vida divina, para as autoridades religiosas que tinham que dar a conhecer esse plano ao povo,
era na verdade uma blasfêmia a ser punida com a morte. Bom, essa é a reflexão que Frei Alberto Maddi, renomado biblista italiano, que sempre nos ajuda aos domingos, acabou de nos propor. Agora eu proponho uma reflexão minha, pessoal, e começo com uma epígrafe, com um pensamento, dessa vez tirado do próprio pensamento de Jesus Cristo, que está no capítulo 10 de Marcos, versículos 43 a 44, que dizem assim: Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Quantos não tentam ainda hoje arrancar o rebanho, arrancar o povo das mãos de Deus, das mãos de Jesus? Quantos não tentam se fazer passar por santos, bons e protetores pastores do rebanho, mas não são mais do que lobos vorazes, desejando alimentar-se, enriquecer-se, ganhar poder e fama às custas do rebanho, do povo que deveriam proteger e bem pastorear? Mais do que nunca é bom repetir: o povo é de Jesus. Foi Deus, o Pai, quem lhe deu e não deixará ninguém lhe arrancar este presente. Os falsos pastores, os exploradores do povo, tentam controlá-lo mediante o medo, mediante a ameaça da condenação eterna. É irônico isso, pois Jesus deixa bem claro no Evangelho deste domingo que aquilo que lhe distingue e lhe certifica como um bom pastor de suas ovelhas é o fato de lhe dar a elas a vida eterna. Jesus é o dom maior de amor de Deus à humanidade, não o algoz divino que vem realizar um castigo para os seres humanos. Não é de hoje que alguns seres humanos buscam apossar-se daquilo que é de Deus. Alguns profetas do Antigo Testamento já haviam chamado a atenção, por exemplo, quando dizem: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Acaso os pastores não devem apacentar as ovelhas? Diz o profeta Ezequiel no capítulo 34, versículo 2b do seu livro. Por isso Deus mesmo lhes ameaça, repetindo como está em Ezequiel 34, versículo 10. Eu mesmo me ponho contra os pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas e lhes caçar o ofício de pastor. Olha que palavras duras de Deus. O modelo de relação que Jesus propõe entre ele e seus discípulos, portanto, entre ele e a sua igreja, baseia-se em 3 verbos que surgem no texto do Evangelho. O primeiro verbo é escutar, ouvir, que em grego é akouo. Os verdadeiros discípulos de Jesus escutam o seu pastor. E escutar aqui tem o sentido de interessar-se vivamente por aquilo que o pastor diz e obedecer àquilo que se escuta. Depois, o segundo verbo é conhecer, que em grego é gnosko, indicando uma relação de mútua compreensão e aceitação entre pastor e ovelhas. O terceiro e último verbo é seguir, que em grego é akolutel. Seguir, akolutel. É o seguimento que define a forma de vida do discípulo, o qual se fia em Jesus, deixa tudo por ele, identificando a sua vida quanto pastor, assim como o pastor identifica a sua vida com a daqueles que pastoreia. Concluamos nossa reflexão com uma bela síntese que José Maria Castilho faz do Evangelho de hoje. Diz Castilho: Jesus se faz presente onde se oferece um modelo alternativo na relação líderes e comunidade. Quando todos eles se fundem na unidade, então a igreja oferece a possibilidade de um mundo que nos possa seduzir, o mundo que tanto necessitamos. E agora, concluindo nossa meditação do Santo Evangelho, façamos nossa oração proposta por um frade carmelita italiano. Esta oração diz assim, e você a verá aí aparecer na sua tela. Pedimos-te, Senhor, de manifestar-te a cada um de nós como bom pastor.
que na força da Páscoa reconstitui, reanima os teus, com toda a delicadeza da tua presença, com toda a força do teu Espírito. Pedimos-te para abrir os nossos olhos, para que possamos conhecer como tu nos guias. Sustenta a nossa vontade de seguir-te em todos os lugares que nos conduzirdes. Concede-nos a graça de não sermos arrancados das tuas mãos de bom pastor e não estar à mercê do mal que nos ameaça, das divisões que se escondem no interior do nosso coração. Tu, ó Cristo, és o pastor, o nosso guia, o nosso exemplo, o nosso conforto, o nosso irmão. Amém. Muito obrigado a você que nos seguiu hoje e que tem por hábito nos seguir, sempre aqui pela TV Canal 10 de Fernandópolis. E até a próxima semana, se Deus quiser, que você tenha um domingo maravilhoso e abençoado por Deus.